Você sabe como sanar a sede de Jesus na cruz? Traz no seu coração o desejo pela salvação das almas? E eu quero trazer já no início desse vídeo o nosso diário de Santa Faustina no número 1032. Olha só o que Jesus diz aqui. Tenho sede, estou sedento da salvação das almas. Ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Uno os teus sofrimentos à minha paixão e ofereço-os ao Pai Celestial pelos pecadores. Olha só que bonita essa reflexão, né? Muitas vezes a gente pensa naquela palavra onde Jesus diz lá no alto da cruz, né? Tenho sede. A gente pensa só numa sede, uma sede física, né? Uma sede de falta de água, de desidratação. É claro que Jesus estava vivendo isso naquele momento da cruz também. Mas é importante nós percebermos isso também que Santa Faustina está nos trazendo. Tenho sede, estou sedento da salvação das almas. Jesus está, naquele momento, na cruz, tendo essa sede física, né? Essa sede porque o corpo dele está perdendo toda a água, todo o sangue. Mas ele está fazendo isso para que as almas sejam salvas. E aí ele está pedindo a ajuda de Faustina, né? Minha filha, ajuda-me a salvar as almas. Une os teus sofrimentos à minha paixão. E nós somos convidados hoje a fazer isso. Quantas vezes nós sofremos, vivemos dificuldades e nós desperdiçamos essa graça, essa bênção. Não estou dizendo aqui que o sofrimento seja uma graça, que muitas vezes o sofrimento é uma grande desgraça. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você é que nós podemos ressignificar esse sofrimento, ressignificar essa dor. E aí nós podemos entregar a Deus os nossos sofrimentos pela salvação dos pecadores, né? Então nós somos convidados a oferecer isso a Jesus, oferecer isso a Deus. E aí nós vamos conseguindo dar sentido para o sofrimento, dar sentido para as dores que nós vivemos, né? Quanto é custoso um tratamento de um câncer, quanto dói, o quanto faz uma pessoa sofrer, né? E aí a gente só encontra sentido se oferecer isso, né, a Deus, se oferecer essa dor a Deus pela salvação dos outros, unir, né, esse sofrimento ao sofrimento de Cristo, do Cristo sofredor, né? Eu sofro essas dores, mas mais sofreu Jesus por mim. Jesus sofreu sem precisar sofrer. Nós deveríamos passar por essas dores, mas Jesus não. Jesus também poderia ter resolvido as suas dores, né? Poderia ter estalado o dedo e toda aquela situação ter sumido. Mas não, ele optou por sofrer por amor. E aqui nós podemos lembrar da passagem de Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, que vai dizer isso: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Então aqui está o fundamento, né? Nós, quando unimos os nossos sofrimentos, seja com saúde, seja com os filhos, nós podemos unir isso aos sofrimentos de Jesus. E aí a gente vai estar vivendo essa palavra, né? Estaremos sofrendo com Jesus e com Jesus nós seremos glorificados. Outro exemplo que podemos trazer é o de Madre Teresa de Calcutá. Ela ouviu de Jesus as mesmas palavras: tenho sede. E ela entendeu que deveria saciar a sede amando os pobres e as pessoas que estavam abandonadas. E aí ela começou a ver Cristo nessas pessoas. Olha que bonito, né? Então ela enxergava esse Jesus com sede, na sede daqueles que a procuravam, naquela sede de um tratamento de saúde, naquela sede de um alimento que eles não tinham. E nós temos aqui no nosso canal um vídeo que fala sobre isso, onde nós contamos detalhadamente essas experiências vividas por Madre Teresa de Calcutá com Jesus. O link está aqui na descrição do nosso vídeo. E eu convido também você a pegar novamente o Diário de Santa Faustina no número 1033. Vamos continuar a nossa leitura no parágrafo seguinte, que vai dizer assim: quando vejo que o peso ultrapassa as minhas forças, não penso sobre isso, não analiso nem me aprofundo, mas recorro como uma criança ao coração de Jesus e digo-lhe essas palavras apenas: a vós tudo é possível. Em vez de ela ficar atormentada, em vez de ela ficar desesperada, ansiosa,
ela vai utilizar esse tempo para amar, para se entregar a Deus. Então, quando o peso dos sofrimentos passarem as suas forças, faça como Santa Faustina. Aprenda a amar diante dos sofrimentos. Aprenda a ressignificar esse sofrimento para que você possa cada vez mais se aproximar do coração de Jesus como ela fazia. E aí você pode realmente ir purificando a sua vida, encontrando sentido diante da dor e do sofrimento. E aí sim, nós vamos começar também a trilhar mais profundamente um caminho de santidade. E você enfrenta dificuldades, dores, sofrimentos na sua vida? O que você pode fazer para conseguir superar isso? Primeiro ponto que nós podemos pensar aqui juntos é entregar tudo a Jesus. Como a gente estava dizendo anteriormente, utilizamos a palavra de Romanos. E aqui é o convite, de nós nos entregarmos a Jesus como uma criança que confia plenamente nos pais. Nós devemos confiar que Jesus vai cuidar de tudo. E aqui eu queria citar a passagem de Mateus, no capítulo 18, no versículo 3. O evangelista vai dizer: se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Esse é o convite, o convite para que nós tenhamos esse coração que se humilha diante de Deus, esse coração que é dócil e esse coração que ama. E nós podemos também lembrar o sim de Nossa Senhora, o sim que Nossa Senhora deu, tendo que se abandonar, se abandonar sem saber o que aconteceria a ela. Ela sabia sim que Deus estava elegendo, que nasceria o Filho de Deus por meio da gestação, que ela ia viver daqui a alguns meses. Foi profetizado o sofrimento de Jesus, as dores que ela viveria, mas ela não sabia como ela ia passar por isso. Então ela teve que se abandonar, teve que confiar profundamente em Deus. E aqui nós percebemos, nesses dois exemplos, que nós precisamos deixar que Deus haja. Nós precisamos dar esse espaço para a ação de Deus. E a fé é isso, dar esse espaço para que Deus haja na nossa vida. Em vez de nós termos preocupações exageradas, devemos usar o tempo para amá-lo, usar o tempo para fazer a vontade de Deus. Não estou dizendo aqui para que sejamos inconsequentes, Deixar tudo, Deixar tudo na mão de Deus e eu não faço nada. Não é isso. Nós devemos dar esse espaço, dar esse salto de fé, como Maria deu. Mas nós devemos usar principalmente o nosso tempo para amar. Maria não fazia isso na vida dela? Tinha o seu tempo de oração, rezava com os salmos enquanto fazia os seus afazeres em casa. Então ela dava o tempo para amar a Deus. Ela confiava que Deus ia providenciar aquilo que era necessário. São José também era assim. E aqui nós queremos sugerir para você que ao acordar você diga assim: mais um dia para amar a Jesus. Diante de uma situação difícil, você pode dizer assim: mais uma oportunidade para te amar, Jesus. Isso é bonito, Quando nós vivemos as tribulações, nós temos sim uma oportunidade para amar Jesus, para ressignificar os sofrimentos, para ressignificar as nossas dores. E se você acha difícil amar Jesus, reze e peça a Ele essa graça. Jesus, ensina-me a te amar. E aqui um insight interessante é perceber na vida dos santos como eles amavam Jesus diante dos seus sofrimentos, como eles amavam Jesus em meio às suas dores, em meio aos seus problemas de saúde. Veja, Santa Faustina amava Jesus mesmo tendo tuberculose óssea. Ela nem sabia que era esse o nome da doença que ela tinha, mas ela sentia dores profundas nos ossos, ela sentia um cansaço profundo, às vezes tinha dificuldade mesmo de realizar as atividades do seu dia a dia, e aí era julgada pelos outros, era humilhada, riam da cara dela, mas ela sabia viver os sofrimentos. Então, quando nós lemos o diário, nós lemos a biografia de Santa Faustina, nós percebemos tudo isso. Nós percebemos como passar pelas dificuldades. Então, ler a vida dos santos nos ensina a viver os momentos de tribulação. Os santos nos ensinam a amar mais Jesus e a lutar pela salvação das almas.
suas vidas vão mostrar o seguinte. Em primeiro lugar, amar a Jesus acima de tudo, porque eles fizeram de Cristo a sua prioridade. E aí nós precisamos aqui fazer um exame de consciência. Cristo, Jesus, é a nossa prioridade? Porque quando a gente levanta, não reza e vai correndo trabalhar, aí a gente percebe, a prioridade está no trabalho. Se a prioridade está em você levantar e ir para a academia e se exercitar, a prioridade está na sua saúde. Não estou dizendo aqui que nós não devemos priorizar trabalho, não devemos priorizar saúde. Eu estou dizendo que nós podemos iniciar o nosso dia priorizando a Cristo, priorizando nossa vida de oração. E aí depois nós vamos perceber, eu preciso cuidar da saúde, aí vou me dedicar, eu preciso cuidar dos meus afazeres no trabalho, e aí eu vou me dedicar. Segundo ponto importante, força na oração e no sacrifício. Isso aqui é um ponto importante que nós vemos na vida de Santa Faustina, né? Santa Faustina buscava, cavava no seu dia a dia, mesmo em meio aos inúmeros afazeres, né? Passar roupa, fazer comida para as educandas, mesmo com as dores, mesmo com os sofrimentos, mesmo com os problemas de saúde, né? Ela cresceu na fé pela intimidade com Deus. Senão ela não ia conseguir passar por tudo isso. Terceiro ponto, o zelo pelas almas. Então, o zelo pela salvação do próximo. Então, os santos se dedicaram à conversão dos pecadores. Além de Santa Faustina, que nos ensina muito a amar Jesus, temos também São João Paulo II, um amigo de Santa Faustina, né? Não viveu assim no dia a dia com Santa Faustina, mas aprendeu muito com a vida dela. Então, ele se dedicou a levar Cristo ao mundo, combatendo o comunismo, promovendo a misericórdia divina e trazendo milhões de almas de volta para a fé. Veja só que bonito, quantas pessoas resgatadas pelo ministério de São João Paulo II. Outro santo que nós podemos pensar aqui e trazer como reflexão, Padre Miguel Sopótico, foi um grande divulgador da mensagem da Divina Misericórdia que foi revelada por Santa Faustina. E ele ajudou a espalhar a devoção. A gente sabe que Santa Faustina nunca saiu do convento. Muito do que nós temos dos escritos de Santa Faustina, sabemos sobre a vida dela, sabemos sobre a vontade de Jesus através dessa devoção, veio por meio de Padre Miguel Sopótico. Ele trouxe essa divulgação desse culto. Ele foi um grande pilar para que essa devoção se espalhasse sobre o mundo. Então, ler sobre os santos nos inspira a seguir esse caminho de amor a Deus. Então, aproveite, compre a sua biografia de Santa Faustina, faça uma profunda reflexão, né? Desde a infância nós percebemos nessa biografia como Santa Faustina amava Jesus. Como Santa Faustina teve que vencer dificuldades para viver a sua vida de oração, para viver a adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois, quando ela entra no convento, né, como ela teve que se dedicar, se esforçar. Na biografia de Santa Faustina a gente percebe uma riqueza de vida que nós podemos trazer para o nosso dia a dia e podemos também crescer na fé. Eu quero convidar você agora a pegar a palavra de Deus em João, no capítulo 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui nessa passagem eu fico pensando como Jesus se manifestou a Santa Faustina. Jesus apareceu para ela, não vou dizer em carne e osso, né? Mas ele estava em corpo glorioso diante dela. E aqui a gente pode saber por quê. Porque Faustina guardava os mandamentos de Deus. E por isso a gente percebe, por esses atos, que ela amava a Deus. E aí ó que está escrito aqui. E aquele que ama a Deus é amado por Deus. E aqui está o segredo, né? Nós falávamos aqui de a importância de ler a vida dos santos, de perceber como eles amavam a Deus. Faustina amava a Deus, cuidando bem das educandas, fazendo um bolo bem feito, fazendo um almoço bem feito, passando bem as roupas das educandas, cozinhando, né, as batatas, tendo que carregar panelas pesadas com água fervendo, né, com as batatas cozidas, tendo que despejar esse panelão, né, pesado na pia, né, porque era comida para mais de 30 pessoas. Olha só, gente,
Era assim que Faustina amava a Deus. Era assim que Faustina servia a Deus no seu dia a dia. E o segredo para nós está aqui: guardar os mandamentos de Deus, porque assim nós vamos demonstrando, o quanto nós amamos a Deus. E quem ama a Deus é amado por Deus. Eu convido você para que nós rezemos agora com essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos a graça de guardarmos os seus mandamentos, de guardarmos a sua palavra. Ensina-nos, Senhor Jesus, a que tenhamos uma maior intimidade contigo, a que tenhamos uma maior intimidade com seu amor. Porque assim, Senhor, nós te amaremos mais. Ensina-nos, Senhor Jesus, a sermos mais amorosos, a respeitarmos mais o próximo, a praticar obras de caridade para com o próximo. Quantas pessoas, Senhor, passam fome à nossa volta? Quantas pessoas, Senhor Jesus, passam uma fome espiritual e nós muitas vezes não somos canais de providência e de amor para esses nossos irmãos. Não visitamos aqueles que estão presos, não cuidamos dos enfermos, Senhor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a praticar essas obras de misericórdia, a sermos o seu abraço a essas pessoas, a sermos o conforto a essas pessoas. Ensina-nos, Senhor Jesus, a caminhar na graça. Ensina-nos, Senhor Jesus, a priorizar o Senhor na nossa vida e que tudo mais venha em acréscimo. Essa graça pedimos, dizendo: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E nós queremos convidar você a adquirir o seu diário de Santa Faustina, porque a festa da misericórdia está chegando. Esse momento que nós vamos nos abandonar na graça de Deus e perceber o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus cuida de cada um de nós. Você pode adquirir o seu livro em editora-divinamisericordia.com. Aproveite e viva esse momento de graça diante de Deus. Se essa reflexão tocou o seu coração, não perca nossas próximas meditações. Que tal compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la? Então você pode fazer isso colocando essa mensagem nos grupos de WhatsApp, colocando um joinha nesse vídeo, curtindo esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Então, faça esse ato de misericórdia para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Encerramos o nosso vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.